Mas a minha pergunta é a seguinte. O jogo de commodities no mundo é uma briga muito séria, né? Com certeza. E os países usam algumas armas que não necessariamente são tão aparentes. Nos últimos anos, a gente tem visto um ataque muito forte ao agro brasileiro, né? Como destruidor de mata, como queimador, como coisas meio esdrúxulas do tipo o brasileiro bebe 15 litros de agrotóxico por mês, umas coisas assim surreais. Mas as pessoas acreditam, até porque a própria mídia daqui impulsiona esse tipo de conteúdo. Então, o Brasil é visto como o maior vilão do meio ambiente hoje no mundo. Do outro lado, nós temos visto a Alemanha e alguns outros países da Europa crescendo até a queima de carvão, que seria o pior negócio do mundo. Exato. Porque eles tentaram lacrar, né? Aí, Sentaram. qual a opinião de vocês? Quer dizer, de um lado atacam o Brasil, que não é vilão, e do outro os países vão passando tudo o que eles querem. O que vocês acham que está acontecendo? É um ataque porque o Brasil está crescendo, é um player importante? É alguma outra coisa que a gente não sabe? Então, por que o Brasil é tão atacado enquanto os outros países estão fazendo coisas muito piores que a gente? Eu acho que a gente, na verdade, vende mal o que a gente faz, porque o Brasil é uma referência em produção com a questão ambiental, né? Sendo preservador da questão ambiental. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o Biden falou, olha, estou numa situação tão complicada que eu vou tentar liberar áreas que são de preservação ambiental para plantio. Ah, mas peraí. Os caras já têm uma quantidade de reserva muito menor do que a nossa. Sim, muito menor. E ainda vão pegar daquilo que é reserva deles e diminuir para poder plantar, para sustentar o mundo. Então, essa questão ESG, né, ela é relevante, eu acho que é importante nós tomarmos decisões que sejam ali cada vez mais a preservar o ambiente, mas produzir mais dentro da área que nós já temos. Eu acho isso muito legal. Só que o mundo inteiro tem que fazer isso. Não dá para o cara começar a queimar carvão para gerar energia, já que o gás natural ficou ali com um custo de aquisição para eles pela questão do conflito Rússia e Ucrânia, todo esse imbróglio caro, e de repente virar para o Brasil e falar assim, ó, beleza. Vocês são o pulmão do mundo. Exatamente. Preservem o pulmão enquanto eu fumo derby. Exatamente. O cara pega 3 derby, coloca aqui, acende e fala assim, ó, mas você não pode fumar, hein? Então, as coisas acabam não se convergindo para a mesma situação. Então, existe o Acordo de Paris, que é muito restritivo, que traz ali uma pressão ESG sobre todos os países. E aí, o que acaba acontecendo é isso. Eu acho que nós vendemos mal a visão do Brasil. A comunicação é ruim. A comunicação é ruim. Falar que, por exemplo, o gado que solta um peido lá e gera problema no gás carbônico e tal, é isso que polui o mundo, eu acho que com certeza, eu acho não, né? Tenho certeza que é muito menor o impacto do que uma usina de carvão para produzir energia. Sim. Então, eu acho que esse é o ponto. Até na questão da pecuária, o pessoal tem produzido, por exemplo, carne, né, que é o boi gordo, dentro, por exemplo, de um processo floresta-pecuária. Então, ele tem produzido madeira, ele tem melhorado o ambiente. Consórcio, silvicultura, pecuária. Exatamente. Então, tem várias coisas que nós estamos fazendo, aqui os pecuaristas, pessoal da agricultura, que é preservar o ambiente com produtividade. Então, eu acho que tem um tom aí de lacração que o mundo quer dar nas costas do Brasil. Você quer mandar Vai, eu sei que tá. Mas, ó, tava guardado. Olha pra aquela câmera. Mas o lance é que não é só a Greta. Por exemplo, recentemente a Dilma falou que o Brasil devia melhorar essa parte de sustentabilidade e citou a China como exemplo de sustentabilidade. Então, a Dilma aí também você pegou uma base complicada, né? O Brasil sofre muito, mas eu não sei até que ponto isso não é um ataque ao crescimento do agro brasileiro, porque começam as histórias das sanções, né? Tipo, a rede francesa de supermercado não vai comprar carne que não for certificada da forma tal. E aí isso começa a ficar preocupante, porque a gente pode ter problema lá na frente. O que você acha dessa história do meio ambiente? Olha, em 2020, final de 2020, a Dreyfus, na França, falou que não ia comprar mais soja do Brasil para alimentar o seu rebanho de aves lá, né? A Dreyfus, que é o maior produtor lá da Europa. Num certo momento isso funciona. E aí vem a necessidade, né? Quando a fome bate, não tem o que fazer, tem que voltar. Carvão, gás natural, seja o que for. Então, eu acho que o Vicente resumiu muito bem. Nós vendemos muito mal a imagem brasileira.
No Brasil, nós temos 2 negócios. Um é uma parte boa, que é o Código Florestal. Então, qualquer propriedade hoje tem que manter um percentual que vai de 15% a 80% de floresta dentro da propriedade. Então, o pecuarista que está lá em Rio Branco, no Acre, 80% da fazenda dele tem que ser de mata. Não Então pode é ter mentira atividade. que o cara pega, desmata tudo e joga boi e pronto. É que Quase às vezes ia falar pega, besteira aí. pega aquele pontinho, assim, o único cara que faz isso e dá um puta de um alarde, entendeu? Pega a exceção e coloca como estatística, como a regra. Então, hoje, se o cara derrubar um pinheiro aqui no sul do Brasil, que tem bastante Nossa pinheiro, Senhora. araucária, o cara Sim, vai araucária, preso. araucária. O cara vai preso. Não pode? Duas coisas que dão prisão no Brasil. Araucária. É pensão e derrubar pinheiro. Só. O cara dá o pinhão, né? Dá Que é um bom demais, exato. pinhão. Já Que não comeu serve- pinhão, Pete? Que serve só em festa junina, Não, não é? não, eu vou trazer aqui quando eu Não, E esfriar. pra fazer lareira. Não, Tacar na Não, pinhão lareira. é gostoso. Pinhão é bom, eu vou trazer no invernão aqui, cara Pete. que é um chefe de Eu sou de cozinha. Santo André, velho. Santo André é o quê? Um gigantesco viveiro industrial. Só tinha fumaça e uma cidade trazer cinza. Eu não pinhão, manjo eu vou nada trazer. desse bagulho aí de vocês. Então, existe esse... Vai a Polícia Verde, vai fiscalizar. Claro que tem o cara que vai desmatar. Isso sempre tem. Tem o cara que rouba também o banco. Exato. Então, não pode roubar, mas rouba. E aí vem uma outra sacanagem, que é a moratória da soja, que começou uma discussão lá em 96 pelaquela organização WWF. Sei lá que é um os pandinha europeus- gordo. É, exatamente. Que é um pandinha gordo. o símbolo é um Isso, pandinha, exatamente. isso. Os europeus se sensibilizaram e implantaram a moratória da soja. Ou seja, hoje é proibido você expandir a área de cultivo na região amazônica. Então, pegando até o norte do Mato Grosso, o produtor não consegue ampliar 1 hectare para poder plantar mais, senão as trades não podem comprar a soja dele. E isso tem usado como arma para reduzir preço. Então, o Brasil ele tem normas ambientais extremamente rígidas. Só que o nosso marketing, a nossa venda lá fora é muito É que o próprio ruim. brasileiro fala mal, né? Sai na mídia aqui que a gente verdade. está destruindo. Essa história do agrotóxico. A Camila Teles, não sei se você conhece, você segue ela, é Não. muito Sim. bacana. Ela fala um pouco também sobre isso. Outros influenciadores estão tentando falar. E quando eu fui fazer uma pesquisa, o brasileiro, por pessoa, não é o que mais consome Não. agrotóxico no De mundo. longe. E eu falei, não, mas calma aí. A gente vê o tempo inteiro na mídia, parece que a gente está tomando galão de Glifosato. agrotóxico. Não, Pega- e outra- dá um galão de glifosato. E outra, aqui, eu velho. acho que se não tivesse agrotóxico, a gente ia estar tudo magrinho igual o Vicente. Não, porque ia peraí. faltar comida no mundo, não ia? Olha, eu fiz um teste. Toma tem uma um galão, propriedade não. ali- Tomei um galão de glifosato. Tem um tio que plantou na propriedade ali na Lapa, que é a região metropolitana de Curitiba, um pé de milho afastado de tudo e não colocou nada. Aquilo ali você quase não conseguiria ver a planta de milho de tanta cigarrinha, pulgão, não produziu nada aquela deu nem planta a ali. espiga. Porque o defensivo, não saiu nada. Porque Só ficou um bagulho em cima, pé. só ficou o caule ali. Porque o defensivo agrícola não espantou, vamos dizer, não eliminou aquele risco de produção. Entendi. Hoje nós vemos muita produção do milho, que veio afetada desde o ano passado, com a cigarrinha, que é uma mosquinha branca, que ela fura o pé de milho, ela suga a seiva e não deixa produzir. Uhum. É o defensivo que proíbe, que protege a planta disso daí. Faça um teste em casa, aí o pessoal que critica, plante qualquer árvore aí de laranja, de tomate maçã, de qualquer cereja. coisa, tomate cereja, e não coloque nada para ver o que vive. Você acha É um que o cheiro Leonardo aquilo ali. DiCaprio sabe o que é essa cigarrinha Ah, que sabe. suga a seiva? Sabe. Ou é mais Com legal certeza. dar uma lacradinha na internet? Mas que cuidar isso pra é você. realmente uma propaganda, e aí vem a turma muito do orgânico, né? Muitas pessoas Como se até todo com mundo tivesse interesse- dinheiro pra comprar. Não, e É. muita gente tem interesse, né? Você vai ver que os grandes divulgadores, o cara vende uma geleinha, tem uma fazenda, tem um negócio, então o cara tem um interesse ali e não dá para alimentar 7 bilhões de pessoas sem expansão. A gente precisa expandir mais ainda, né? A China, um exemplo, a China, que a ex-presidenta aí usou como referência. Sustentabilidade. A China plantava, até o ano passado, 100% do milho plantado na China era o não GMO, não geneticamente modificado. Então ela usava a semente do milho convencional. 1,5 bilhão de pessoas começa a ter quebra de produção por eventos climáticos e qualquer problema que seja. Desde 2020, ela começou um processo para liberar a produção de plantas sementes GMOs. Por quê? Porque a planta geneticamente modificada é mais resistente à umidade, a excesso de chuvas, a excesso Às de calor, a pragas. Então, se você não tem uma expansão de área, não é possível expandir a área, você tem que aumentar a qualidade daquilo que você produz.
E para você ter uma resistência maior a eventos adversos, é só com uma planta, uma semente que foi preparada para aquilo ali. Então, inicialmente, começava aquela discussão, poxa, GMO vai me causar câncer, vai... o Brasil só planta GMO, só geneticamente modificado. Quando eu imagino você falando uma soja geneticamente modificada, a coisa é tão nebulosa no entorno disso que eu imagino uns cientistas criando isso no laboratório. E alguém, eu ia puxar... Né, alguém colocando lá um veneno. Que são os ETs do agro. Será que porque eles mas aí consumiram muito? É só o Ale que é o ET do agro? Mas é pela beleza. É o shape? Isso, fora da terra. Isso é uma pesquisa com veneno, com não sei o que, geneticamente modificado? Ou eles pegam as melhores sementes e vão fazer? Como é que é isso? Ele pega, por que exemplo... que assustam tanto? Não tem milho safrinha, o milho de inverno, por exemplo, em Ponta Grossa, região de Curitiba, Rio Grande do Sul, não planta, porque é muito frio. Então a turma vai para o trigo. Só que ele não é frio só em julho e agosto. É frio também, Palmas, em General Carneiro, no Paraná, é mais frio do que Sinop, do que Cuiabá. Então, imagina, Cuiabá. E então eu não posso usar a mesma semente de milho que é plantada em Cuiabá no verão, plantada em General Carneiro, em Chapecó, Xaxim, Xanxerê, ali em Santa Catarina. Eu tenho que ter um milho que seja adaptado àquela temperatura. Então é isso que o GMO faz. Ele é mais resistente à condição climática daquela região. Que animal. Então as empresas, as sementeiras, elas vendem as sementes adequadas àquela região, porque tem um ciclo de desenvolvimento, a gente chama de sazonalidade. E quem que desenvolve isso? É a Embrapa? Que faz a Embrapa ajuda bastante, mas é Monsanto, é Bayer, são as empresas. Porque isso não é 1 bilhão que você gaste ali para desenvolver uma semente dessa. É um processo de 5, 10 anos de pesquisa com bilhões de dólares para você chegar numa até semente para puxar adequada. esse ponto que o Ale trouxe da modificação e adaptação por região, se não fosse a Embrapa, o desenvolvimento no passado de estudos específicos, nosso cerrado hoje ainda era improdutivo. Para quem ia ter mais... só um boizinho magrinho lá. Cara, para quem é mais antigo e acompanhou, por exemplo, a evolução no Mato Grosso da agricultura, ele sabe o quanto mudou a região. Sorriso, por exemplo, Sinop, há, 30, 40 anos era atrás, uma bosta. Cara, era outra realidade. Hoje a galera vê alta produtividade, mas tudo isso é graças à pesquisa e desenvolvimento no agronegócio. Quer dizer, o Brasil, além de aumentar a área, possibilitando ter alimentos, né, para mais pessoas, a gente também melhorou muito a produtividade, é isso? Então, por hectare a gente produz mais, é isso? Isso, produtividade e qualidade. Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo. Depois vem a Ásia na sequência. A Índia é o segundo maior, vem México, mas a Ásia produz bastante e a produtividade é muito inferior à nossa. Então, em 2015, por exemplo, eu que faço trader de físico, veio uma comitiva do Vietnã aqui com a conversa de comprarem algumas usinas. Esse foi um período que muitas usinas quebraram porque não faziam hedge, ficavam sujeitos ao preço do dia. O açúcar teve umas oscilações meio malucas naquele período. Eles queriam comprar. Mas, na verdade, eles queriam a tecnologia da cana para levar para lá para aumentar a produtividade. Não tem bobo, hein? Não tem bobo, né? Sabe quem era muito importante em açúcar? Bom, óbvio que você sabe, né? Mas tem muitos anos, Cuba, né? Cuba foi muito representativo em açúcar. E aí, só que os caras destruíram toda a produtividade, as usinas, e os produtores tiveram que fugir. Falando em Cuba, trouxeram presente. Mas é da República Dominicana isso. É, vizinha ali. Mas é vizinha, um dos melhores charutos que tem.